Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Meu, Kardec, é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Então estamos começando mais uma live, agora vou falar sério, eu acho, né? Para você que está em casa, não sei o assunto que nós vamos falar aqui, mas tenho certeza que vai ser o que você que está aí ouvindo, vocês que estão aqui também precisavam ouvir. Eu tenho certeza que cada um, a gente sempre faz a live de aí uns 40 minutos mais ou menos, né? E durante 40 minutos a gente sempre ouve alguma coisa, né, que vai nos tocar, que aquilo você vai olhar e você vai falar assim, nossa, estava precisando ouvir isso aí. Então, se de tudo que for dito aqui hoje, se você tirar algo que vai fazer realmente diferença na sua vida, que você vai colocar em prática, porque essa também é uma outra coisa que eu sempre comento, né? De nada adianta a gente ficar ouvindo e não fazer nada, né? O que eu faço com aquilo que eu ouço, o que eu faço com o aprendizado que eu tenho. E tudo que a gente faz e tudo que a gente fala aqui é para nos ajudar em primeiro lugar, né? Porque nós somos sempre os primeiros beneficiados, mas também para levar um pouco da palavra, do amor de Deus para cada um que precisa, que se dispõe, que chegou nesse momento, né? E para quem faz sentido isso. E até que para quem faz sentido isso, a gente tem o canal no YouTube, tá cheio de vídeo lá. Tenho certeza que um deles vai ser muito bom para você. Olhe lá. E na verdade eu sempre falo assim, né? Que existem coisas, livros, vídeos inclusive, que não é a gente que escolhe eles, sabe? É eles que escolhem a gente. Aparece ali e é aquilo que você tinha que ouvir naquele momento. Então, se você sentir de ir lá ver a videoteca que a gente tem, de tantos assuntos, a gente tem muita coisa mesmo, tem inclusive meditação de libertação do karma, né? Tem isso aí, tem um monte de coisa. Então, vejam lá, depois vocês me contem o que vocês acharam. É isso aí. Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem, estejam em paz. Como disse o pastor na hora que ele fez a oração, né? E todos que vieram aqui essa noite, todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Tem gente às vezes que fica trabalhando lá e bota o fone de ouvido e fica fazendo serviço. Tem umas donas de casa que trabalham à noite, elas põem o fone de ouvido e ficam ouvindo. Eu não assisto, mas eu ouço. Não dá para vir, mas eu ouço à distância, pessoas que moram em outra cidade, que não tem às vezes condições de estar por aqui sempre. Que todos que estão ligados nisso de uma forma, você que vai ver isso amanhã, quando eu digo que amanhã não é amanhã necessariamente, mas aqui 10 anos pode ser, a mesma presença de Deus que está aqui agora vai estar com você nesse dia, que você estiver vendo, que você estiver ouvindo, né? E como disse o pastor, a gente veio aqui por uma necessidade. Não vou nem referir às vezes a um milagre, eu vou referir assim a uma necessidade, porque a necessidade é aquilo que no momento nos incomoda. E nós temos uma certa limitação, uma certa dificuldade nos momentos difíceis de acalmar nossa mente para a gente poder refletir, para a gente poder pensar, para a gente poder tomar decisões. Então, que nessa noite, todos vocês que estão aqui, que vocês possam abrir o coração de vocês, abrir a alma de vocês, abrir a inata de vocês, o merkabá de vocês, se vocês quiserem, para que tudo que for dito, tudo que for nos ensinado ou nos orientado, porque na verdade os amigos da espiritualidade, eles nos propõem, eles não nos obrigam a nada, eles não cobram nada, mas eles propõem, são sempre proposições saudáveis. E como nós já dissemos,
a mesma palavra, quando ela sai da fonte criadora, a mesma palavra tem sentidos diferentes. Vocês devem saber que Jesus pregava, o pastor sabe disso, para milhares de pessoas. E não eram todos que conheciam o idioma dele. Então, pessoas que eram de outras cercanias, de outros povos, de outras línguas, as pessoas entendiam. Como será que era isso? Porque a palavra de Deus, ela tem essa virtude. A mesma palavra, ela tem um sentido para uma pessoa e tem um outro sentido para outra pessoa. Ela responde uma questão, às vezes, para um que está com um problema de saúde, e responde a mesma questão para alguém que está, às vezes, com uma dificuldade no trabalho. A mesma palavra de Deus que chega para um, às vezes, que está com uma dificuldade no relacionamento, ela chega para o outro que está com falta de fé. E responde a mesma pergunta. Então nós gostaríamos que vocês fossem contemplados nessa noite, que continue nos abençoando Jesus, para que tudo que for dito seja transformado em respostas às necessidades que cada um dos que estão presentes, dos que estão nos vendo, nos ouvindo, dos que vão nos ver amanhã, essa mesma bênção recaia sobre todos, em forma de solução, em forma de libertação, em forma de cura, se for o caso, em forma de coragem, de fé, de esperança, e que vocês possam se beneficiar de tudo que for transmitido para nós nessa noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá muito fraco. Boa noite, gente. Boa noite. Agora sim. Dá para saber que tem pessoas aqui, né, dona Célia? Sim. Simone. É? Aqueles que já me conhecem já devem estar acostumados. Já devem saber quem sou eu. Né? E eu gostaria de começar dizendo para vocês, ou melhor, começar manifestando em vocês. Porque eu faço parte da comitiva que veio em 2005 para trazer não mensagens, para trazer não doutrinação, para trazer não pregação. Nós viemos trazer a manifestação do Criador em vocês. Então eu, em nome da nossa comitiva, eu gostaria que no primeiro momento vocês nem se preocupassem em nos ouvir. Porque a Simone, como é uma boa menina, assim que possível, ela vai colocar isso no YouTube. E vocês vão poder ouvir. E também, se quiser contemplar, receber novamente a manifestação do amor de Deus e do nosso amor por vocês. Então, mais importante do que ouvir a mensagem é que vocês sintam, é que vocês se curem, é que vocês se limpem, é que vocês se lavem, é que vocês se purifiquem. E eu gostaria de abordar um tema em nome da nossa comitiva sobre as mães. Sobre as mães.
Mas antes de abordar esse tema, como eu disse para vocês, não se preocupe em ouvir ou entender, porque se vocês sentirem, vocês entenderão. Porque eu vim com a comitiva, como eu já disse outra vez, vieram o irmão da fé, do amor, da caridade, e eles se manifestaram para vocês em 2005, mas nós já estávamos juntos. Usar o termo que vocês vieram meninos e meninas. E quando eles se intitularam o irmão da fé, do amor e da caridade, nós já dissemos para vocês que a fé, ela não é masculina, ela não é feminina. O amor, ele não é masculino, ele não é feminino. A caridade não é masculina, não é feminina. Então nós viemos na comitiva. E nós viemos em nome do sagrado masculino, do sagrado feminino, juntamente com o sagrado masculino, que são os irmãos que se manifestaram em 2019 para vocês. Porque na época vocês não estavam ainda preparados para ouvir, para entender e para sentir o que nós fazemos, o que temos feito em vocês, com vocês. Porque, como nós já dissemos, as nossas palavras, se vocês tivessem uma visão mais ampliada, como alguns têm, vocês veriam que as nossas vibrações, elas transpassam a alma de vocês, o corpo de vocês, o perispírito de vocês. Se vocês pudessem ter um aparelho que mostrasse como vocês chegam e depois que vocês são amados por nós, como vocês saem. Vocês já ouviram várias vezes as pessoas dizerem: eu saí, parecia voando, parecia que eu ia voar quando eu saí do espaço, porque eu saí leve, eu saí feliz, eu saí com esperança. Por isso que nós dissemos no início que o amor, ele não é masculino, a fé não é masculina, e todas as características do divino, ela não tem sexo, ela não é masculino ou feminino. Nós só aguardamos um tempo maior para vocês estarem mais apropriados a compreender. Então, quando eu estou dizendo para vocês não se preocuparem em nos ouvir, mas em sentir, é para que vocês tratem a alma de vocês nesse momento. Como disse o pastor, se vocês saíram da casa de vocês e vieram aqui, é porque vocês vieram em busca de algo. E talvez mesmo se não é a sua busca, mas se nós enxergarmos no campo áurico de vocês enfermidades, perturbações, atribulações, emoções confusas, e for permitido pelo Criador filtrar, limpar, lavar isso de vocês, nós o faremos, porque nós viemos da luz, já dissemos isso, viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. E os aflitos não são só vocês, é toda a humanidade. Já dissemos para vocês que nós não trabalhamos só com este grupo, nós trabalhamos com o grupo de todas as religiões, de todas as crenças, conheçam-nos ou não. Então eu gostaria de pedir para vocês
Eu vou verbalizar o que já está acontecendo, porque vocês são acostumados com a palavra. Então abram as mentes de vocês, os corações de vocês, o espírito de vocês, a alma de vocês, para que os Elohims, os querubins, os serafins, os anjos se conectem com a tua alma, com o teu espírito, com a nossa alma, com o nosso espírito. E que o amor de Deus, como disse o pastor, se manifeste em todos vocês. Muito mais do que ouvir, é sentir o Criador em você. Muito mais, é sentir. É sentir que Deus fala aqui em você. É sentir que Deus toca em você. É sentir que Deus sustenta você. É que nós estamos em nome do Criador. Se vocês procurarem no livro sagrado de vocês, vocês encontrarão. O Espírito que vem de Deus, ele dá testemunho de Deus. Não é assim, pastor? Porque o Espírito que não vem de Deus, ele não dá testemunho de Deus. E nós estamos aqui dando testemunho, não em palavras, apenas, mas na manifestação da saúde, do bem-estar, da fé, da confiança, da esperança, da saúde, da libertação. Estamos aqui para libertar a alma de vocês do medo, da insegurança, da tristeza, da ansiedade, da aflição, do desespero que muitas vezes toma a alma de vocês. Se você sentir em algum momento vontade de compartilhar, porque eu gostaria muito de estar falando através de você, ou através de algumas das meninas, que se abrisse, que se permitisse, né, Valquíria? Que permitisse que eu falasse através de você. Não que eu não tenha amor por ele, mas seria muito mais coloquial, dentro de uma figura feminina. Porque vocês devem perceber, para aqueles que conhecem, eu sou uma menina. Da mesma forma que o amigo da fé, do amor e da caridade se intitula no masculino. E para aqueles que não sabem, o meu nome é Ani. Ani do amor. E eu disse quando eu estive pela primeira vez, que eu só sei amar. Eu sei iluminar. Eu sei acolher. Eu sei abençoar. Quem? Aqueles filhos de Deus que quiserem receber. Tal qual uma rosa, se vocês perguntarem para uma rosa, Rosa, o que você sabe fazer? Ela dirá, eu só sei emitir o perfume. Mas o que mais? É só. Eu só sei amar. Mas o amor é curativo. O amor é sedativo. O amor é antibiótico. O amor é curador. O amor é analgésico. O amor é tudo. E por falar no amor, eu gostaria de dizer algo a vocês, meninas e meninos, mas vamos nos referir às meninas em particular, mães, da abençoada missão que vocês têm de dar à luz. Se vocês soubessem, se você, mãe, que está nos vendo, que está aqui, que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, se você, mãe, soubesse a importância que é ter um filho, logicamente que essa mãe, ela precisa de um companheiro,
mas nós vamos abordar mais o lado do sagrado feminino para estimular a Simone a meditar mais, a sair da frente, a começar a escrever os insights mentais que eu consigo trazer para sua mente. Vou escrever. Para que facilite essas comunicações. Mas isso não é para Simone, é para todas vocês. Para todas vocês. E quando nós falamos da mãe, nós falamos das mães humanas, mas nós não podemos deixar de falar da Mãe Terra, de Pachamama. Não podemos falar, deixar de falar, porque o corpo de vocês, a vida que vocês têm, ela depende da terra. O ar que vocês respiram vem da Mãe Terra. A comida que vocês comem é criado pela Mãe Terra. A água que vocês bebem é gerado pela Mãe Terra. Então, a mãe é a gestora, é a que alimenta, é a que sustenta, é a que carrega. No caso das mulheres, no ventre. E depois, durante a vida. Então, se você, mãe, soubesse a importância que é você dar à luz a uma vida. Um dia, quando vocês compreenderem o que é dar a vida, dar uma oportunidade a um ser de iluminar-se através do seu esforço, da sua dedicação, da sua abnegação. Como será que é para Deus, vendo um filho dele, poder caminhar em direção à luz? Porque é necessário. Vocês devem saber que todos os que são chamados grandes homens, o próprio Cristo, o próprio João Batista, Elias, Ezequiel, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, os apóstolos, os grandes homens da ciência, os grandes homens da medicina, os grandes homens da astronomia, todos eles tiveram uma mãe. Como será que seria Jesus se não existisse Maria? Não seria. Ou se não existisse uma Maria? Então, a mãe, por isso que nós falamos do sagrado feminino, a mãe é o sagrado, é o que cria, é o que traz, é o que dá vida. Então nós gostaríamos de dizer para vocês, mães, no dia de hoje, no dia das mães, porque o dia das mães é todo dia, que você se consagre como mãe. Por mais que você pense assim, mas eu não acho que sou uma boa mãe. Não importa. Você é a melhor mãe do mundo. Porque você deu chance a uma vida, ou a mais vidas, ou melhor dizendo, a todas as vidas que vocês conhecem. Observem, todas as vidas que vocês conhecem teve uma mãe. Se não fosse a mãe, não teria as vidas. Então vocês percebem, para o Criador, para o Pai Celestial, para a Mãe Divina, a importância que vocês têm. E vocês não reconhecem isso em vocês. Vocês se acham pequenas, vocês se acham frágeis, vocês se acham incapazes. Mas o Criador, Ele depositou nas mãos de vocês toda a estrutura da vida. Vamos falar da terra. Porque tudo o que vive na terra tem uma mãe. Todo ser vivo tem uma mãe. E se não fosse a mãe, como seria? Aí não seria. Não seria. Então nós gostaríamos que você, mãe, hoje, no seu dia, para toda a eternidade, vocês comecem a se valorizar, comecem a se reconhecer. Nós ouvimos muitas vezes, junto dele, algumas mães dizerem, mas eu não sou uma boa mãe. Você é a melhor mãe.
Você é a mãe que aquele ser precisava. Você é a mãe adequada. Então nós gostaríamos que vocês tivessem esse reconhecimento, que vocês se valorizassem. Porque o próprio irmão mais velho, nosso, se vocês querem mencionar, Jesus, o Cristo, Sananda, Yeshua, os nomes que vocês têm, ele teve uma mãe. Como será que é sentar diante de Jesus ou de Yeshua e falar para ele: Yeshua, como será que seria se sua mãe não tivesse tido você? Como seria a história? Com certeza teria outra mãe no lugar. Então como será que ele vê a benesse que a mãe dele trouxe a ele? Se vocês ouvissem. E junto das nossas palavras está o sentimento de amor de Yeshua, de Jesus. Junto das nossas palavras está o amor de Deus pelas mulheres. Junto das nossas palavras está o amor da mãe divina para aqueles que são católicos, Nossa Senhora. Kali para aqueles que são do hinduísmo. Então nós gostaríamos, meninas, meninos, que vocês começassem a reconhecer, vocês como mães, e vocês aqueles que têm mães ou tiveram mães. Muitas pessoas verão ou ouvirão e dirão assim: mas eu não pude ser mãe. Por algum motivo, não importa. Então eu gostaria de dizer para você que tem essa frase: eu não pude ser mãe. Se você olhar em torno de você, observe que o Criador, sabendo da sua necessidade, colocou outras pessoas junto de você, absorvendo de você a maternidade. Você que não tem mãe, não tem filhos, a Thaís, as Thaíses, as Martas, as Marias. Observe em torno de você quantas pessoas se posicionam em torno de você como você fosse a mãe. Então ser mãe não é apenas gestar, não é apenas parir. Ser mãe é algo muito mais divino. É algo que está no alcance de todos, inclusive muitos pais que se tornam verdadeiras mães na vida das pessoas. Usamos o sagrado feminino porque é uma terminologia que vocês se adequam. Mas ser mãe é muito maior. Então, se vocês só reconhecessem o que é o ser mãe, mesmo você que não chegou a ser mãe, e se você observar os filhos que estão em torno de você, isso motivaria, seria o necessário, seria o reconhecimento para saberem o quanto vocês são maravilhosas. E começassem a reconhecer quanto amor foi depositado na responsabilidade das mães. Porque, como nós dissemos, o que seria da vida se não houvesse as mães? O que seria da história da humanidade se não houvesse as mães? Então, nós gostaríamos que muitas mães parassem de dizer que não é uma boa mãe, porque não pôde comprar algo para o filho, porque não pôde dar um estudo para o filho, porque não pôde, às vezes, conduzir o filho num bom caminho, porque às vezes a mãe orienta, mas os filhos tomam outras diretrizes. E como nós viemos da luz, e viemos de encontro com a luz, que são todos vocês, meninas e meninos,
se podemos dizer, viemos acender a luz dentro de cada um de vocês. Nós viemos acender essa luz. Da mesma forma que nós dissemos que nos entrelace a alma dos querubins, dos serafins, dos Elohims, dos anjos, dos arcanjos. Porque eles são o puro amor. E acredito que aqueles que experimentam as mães normais, que eu não quero fazer apologia, porque tem algumas mães que têm alguns conflitos, que cometem alguns delitos, mas não são dessas mães. Eu estou falando das mães que amam, das mães que reconhecem, das mães que são mães, das mães que acolhem. Está na mente dele uma informação que eu já ouvi ele falar isso outras vezes. Quando vocês veem uma rebelião num presídio, raramente vocês vão ver os pais lá. Vocês vão ver as mães, as esposas, as avós. Nada contra o sagrado masculino. Mas nós devemos reconhecer, e vocês devem ter visto, e vocês devem ter assistido. Às vezes os jornalistas chegam e falam com as mães que estão no presídio porque está tendo uma rebelião e perguntam a ela: o que seu filho fez? Ah, meu filho matou, meu filho roubou, meu filho fez isso. E é porque a senhora está aqui? Porque ele é meu filho. Ele não é assassino. Para a mãe o filho não é um assassino. Para a mãe o filho não é um traficante. Para a mãe o filho não é um bandido. Para a mãe é um filho. E por que nós gostaríamos de trazer esse tema? Tal qual essas mães, ainda não sendo perfeitas, elas fazem isso. Aí eu pergunto para vocês, e o amor de Deus, será que é menor? Porque nós dissemos várias vezes, vocês precisam modificar esse Deus que vocês trouxeram das religiões, que é o Deus que castiga, que é o Deus que pune, que é o Deus que salva um e mata outro. Mas longe do que vocês pensam, o Criador é apenas amor. E nós já dissemos isso. Elias matou pessoas e foi elevado por Deus em luz. Moisés matou pessoas e foi escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito. Paulo matou pessoas. E o que disse Jesus? Para mim, ele é um vaso escolhido. O ladrão da cruz tinha roubado algo. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então é desse amor que nós queremos que vocês comecem a entender que o Criador é amor. Ele não castiga, ele não pune, ele não se vinga. O filho pródigo que saiu pela vida à busca da diversão, quando ele volta para casa, o que o pai faz? Acolhe e comemora. Então comemorem vocês, a alma de vocês, pertencentes a Deus, porque é desse amor que Deus e que as mães manifestam. Deus, vocês nunca serão castigados por Deus. Os conflitos ou as dificuldades que vocês vivem são oriundos de atitudes inadequadas que vocês tomaram. E por isso a vida, como dizem alguns, traz os conflitos. Mas Deus não castiga vocês. Deus nunca castigou. Tal qual as mães que vão no presídio e não olham para o filho como um assassino, como um bandido, porque ela só diz: é meu filho que está aí. Ela não fala que é o assassino. Ela não fala que é o bandido. Ela fala que é o filho dela. Fala: senhora, mas eu vi, está na mente dele, o seu filho tem tantos crimes. Ela fala: para mim, ele só é meu filho. Então vocês, tal qual, são apenas filhos. Irmãos mais novos, nossos,
de Yeshua, de Jesus, de Buda, de Krishna. Então vocês precisam reconhecer, principalmente as mães que se invalidam às vezes, que se acham incapazes, que se acham frágeis, que se acham incompetentes. Só de você ter trazido a vida a um ser, a um filho do Criador. Isso já é um grande milagre. Isso é uma grande bênção. Então nós gostaríamos que vocês, além de compreenderem as mães, entenderem que o amor de Deus é infinitamente maior do que o amor das mães. Por isso que está para aqueles que analisam as palavras de Deus, encontrarão isso que eu acabei de dizer. Mesmo as pessoas que mataram, pessoas que roubaram, elas não foram amaldiçoadas por Deus. Elas foram acolhidas por Deus. Então vocês precisam começar a ver um Deus amoroso. Não um Deus de barba e cabelo, e de pés e de mãos, e que bate, e que castiga, e que anota no papel o que vocês fazem de errado. Vocês precisam reconhecer que existe um Deus que apenas olha para o amor que vocês têm em vocês. É isso que importa. Que vocês erraram, que vocês erram e que vocês errarão, Deus sabe que isso vai ser assim. Tanto sabe que foi Ele que criou. Então nós gostaríamos de deixar essa mensagem abençoada para as mães, que se encorajem, que se levantem, que se fortaleçam. Muitas mães dizem, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu não tenho muita saúde. Se uma mãe tiver um filho que está do outro lado do planeta e tiver um espírito, alguns chamam de obsessor ou perturbador, e estiver envolvendo o filho dela do outro lado do planeta, e essa mãe pedir com força, com fé e com vontade e com amor, que o filho dela seja libertado lá, esse espírito receberá como se fosse um choque de energias. Ele vai ser arremessado. Ele não aguenta ficar junto do corpo do filho dessa mãe. Tal é o poder. Se vocês pudessem ver, quando uma mãe faz um pedido, quando uma mãe faz uma oração para o filho dela, que está no hospital, que está em situações difíceis, se vocês observassem o campo da energia do entrelaçamento que ocorre, a dispersação e a dispensação da energia que ocorre, vocês ficariam boquiaberta. É um termo novo. Boquiaberta, ela disse. Se tiver errado. Então, mães, tomem as forças que vocês têm. Tomem a luz que vocês têm. Tomem a força que Deus depositou na alma de vocês. Levantem-se. Levantem-se. Não olhem mais para a vida com um olhar de fraqueza, com um olhar de submissão, com um olhar de medo, com um olhar de ansiedade, com um olhar de insegurança. Levantem-se, mães, levantem-se. Vocês são poderosos, vocês são fortes. Eu disse na segunda palestra que eu fiz no ano passado a seguinte frase: o meu trabalho, que eu venho em nome do Sagrado Feminino, é de despertar em vocês, meninas, a igualdade, longe de nós de criarmos uma disparidade entre a mulher e o homem, mas nós queremos igualar. As meninas precisam olhar de igual para igual para os meninos, andarem lado a lado, ninguém na frente de ninguém, falar no mesmo tom de voz, reivindicar os mesmos direitos, reivindicar as mesmas posses, reivindicar as mesmas realizações, reivindicar as mesmas capacidades. É por isso que eu falei para Simone e falei para as meninas, para a Célia no começo do ano, que eu ficaria muito feliz, Célia, em poder falar através de você.
tenha conseguido alguns flashes. Quando está na sua casa, quando você se lembra. Eu pedi para o amigo que dissesse a vocês 3 palestras atrás, e ele mencionou que eu estava pedindo isso, para que vocês observassem que na casa de vocês, no trabalho, vocês estão começando a ter algumas intuições. Ele mencionou o dia que você foi cuidar daquela criança, porque eu pedi. Ele mencionou o dia que a outra menina, a Sônia, pediu para alguém olhar uma mulher que estava com problema, que eu também pedi. Então eu quero dizer para vocês, eu estou com todas vocês. Não vai acabar a palestra e vocês vão para casa e eu vou para algum outro lugar. Não é assim. Nós viemos da luz, nós somos luz, fazemos parte da luz. E a luz, ela vem de Deus, ela vem da fonte criadora. Deus não vai, Deus não vem, nós não vamos, nós não voltamos. Nós somos com vocês. Aonde? Aonde vocês estiverem. Como disse Francisco, se cai uma criança na água do outro lado do mundo, ele sabe se a criança vai viver ou se vai morrer. Ele não vai lá, porque ele já está lá. E ele sabe, se tiver que salvar, ele salva. Se tiver que deixar essa criança desencarnar, ela vai desencarnar. Por mais que vocês achem absurdo a morte. Mas eu vou dizer algo para vocês, que ele está um pouco contido. Mas nós vamos começar a falar e eles, como fez acordo conosco de dizer o que nós queremos e não o que ele pensa, nós vamos dizer, ainda no futuro, tomara que seja o mais próximo, vocês vão celebrar a morte, porque a morte é uma libertação, a morte é um presente, a morte é uma transformação, é uma renovação. A morte não é o que vocês pensam. Porque pensem vocês acham que Deus faria algo de ruim para os filhos dele? Então a morte não pode ser ruim. Vocês teriam filhos para dar coisas ruins para os seus filhos? Faria isso, Júlio? Você teria um filho só para depois puni-lo? Não. E por que vocês acham que Deus criou a todos, nós e vocês, para castigar depois com a morte? Ou será que vocês não sabem a luz que se encontra no que vocês chamam de morte? Na oportunidade que é, na beleza que é, na renovação que é, na transformação que é, e se podemos dizer mais, a conquista que é ter lutado, ter vivido e ter voltado para casa, não morrer. Posso falar? Sim. Gente, eu quero falar 2 coisas. A primeira delas, né, voltando para o que a Ani estava falando, sobre ser mãe, né, sobre quando a gente dá à luz a uma criança. E eu acho que, assim, existem 2 nascimentos nesse momento, que é o nascimento da criança, mas também o nascimento de uma mãe. Porque quando a gente volta e a gente olha para quem nós éramos antes de sermos mães, com certeza a gente vai olhar e a gente vai perceber que nós éramos pessoas completamente diferentes. E a gente, a partir desse momento, a gente descobre um amor que a gente sequer imaginava que existia. Porque uma coisa é a gente estar no lugar de filho. E outra completamente diferente é a gente estar no lugar de mãe. Então, quando a gente é mãe, é como se um mundo, tem, sabe assim, não tem antes de Cristo, depois de Cristo, antes de ser mãe, depois de ser mãe. Tudo toma um novo significado. E até não vou romantizar muito não, porque não vou falar que, ai gente, é tudo lindo o tempo todo, porque não é, tá? Então, se vocês tiverem também a oportunidade de ajudar mães, ajudem, porque cansa. Não é? Cansa, vou falar que é mentira, que não cansa? Cansa. Só que assim, nos transforma em pessoas menos egoístas, né? Nos transforma em pessoas mais amorosas, mais empáticas. A gente consegue olhar para o mundo de outra forma, sabe? E a gente descobre coisas que realmente a gente nem imaginava que existia. E a gente tira a força, sabe-se Deus de onde? Porque existem momentos que são realmente exaustivos, principalmente no começo ali, né? Quando é um bebê. Só que depois, em cada fase,
você vai descobrindo coisas novas, você vai se alegrando, você descobre como se realmente se alegrar genuinamente com a alegria do outro, sabe? Quando você vê um sorriso, quando consegue uma coisa nova. E a gente, como mãe, também tem muito essa tendência de achar que não é uma boa mãe. Eu achava isso até semana passada, agora eu não acho mais, agora eu sou uma boa mãe, né? Bom, ficamos felizes. Aí, ó, viu só? Ela disse que eu sempre fui uma boa mãe. E aí, por que eu quero falar isso? Porque ela sempre disse isso. Ela sempre disse que eu sou uma boa mãe. Ai, agora eu tô me achando, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Que para os nossos filhos, a menos que a gente faça umas besteiras aí, mas vamos deixar isso entre parênteses. De maneira geral, nós seremos boas mães. Lógico que a gente sempre vai achar que tem coisas para melhorar, e a gente tem realmente, não vou falar que não tem sim, mas para que a gente leve isso de forma leve, sabe? A gente não precisa ficar se cobrando, porque quando a gente fica se cobrando muito, e eu falo isso por experiência, que você acha que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer aquele outro, você deixa de aproveitar o momento, você deixa de estar presente. E o que acontece quando você não está presente? Você não se doa, porque você está ali sempre achando que tem que fazer mais e não faz o que você poderia fazer naquele momento. Então, ser mãe realmente é um aprendizado todos os dias, né? Com certeza hoje eu não sou a mesma mãe que eu fui ontem e nem a mesma que eu vou ser amanhã, porque eu estou aprendendo também. E é importante que a gente entenda isso, que nós não estamos aqui para sermos perfeitas, sabe? E a gente se cobra demais essa perfeição. Então a gente entender que a gente vai cansar, tem dia que você não vai querer pegar a criança pelo pescoço? Vai, minha vida, mas eu te amo. Mas o que acontece? Mas o que acontece, gente? É bom a gente ter essa consciência para que a gente também não romantize demais. É lindo, é algo que não tem explicação? Não tem. Mas nós também somos humanos e estamos suscetíveis a erros. E é bom a gente acolher esses sentimentos também, sabe? Para que a gente não sofra. Porque senão a gente fica achando, gente, mas eu tenho que estar 100% do tempo rindo, achando tudo lindo. Não, você não vai estar 100% do tempo assim. Mas com certeza, quando você olhar, 100% do tempo vai haver amor. Ainda que você passe por esses momentos difíceis às vezes. E é isso. Eu não sou doida, tá? É doida sim, sou doida. Queridas e abençoadas mães, nós as abençoamos em nome do Criador. Queridos e abençoados pais, nós os abençoamos em nome do Criador. E que vocês se iluminem cada vez mais para suportarem as necessidades e os desafios da vida. Muita paz. Amém? Amém e amém. Amém.